Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e irei-vos acompanhar ao longo desta aula. Só para relembrar, os recursos utilizados são da Leia, da Escola Virtual e também da Santilhana. Hoje a aula 2 é sobre, relativamente ao quinto ano, é sobre o cotidiano. Vamos falar de algumas das principais ruas de Lisboa e relativamente ao século XXI vamos falar de algo que alterou também o cotidiano. Iremos falar dos transportes relativamente à matéria de sexto ano. Vamos começar então por explorar os conteúdos e hoje na nossa aula, peço desculpa, mas não está a dar o meu PowerPoint. Hoje, então, na nossa aula, deixem-me só chegar aqui, iremos falar, então, da sociedade do século XVI, o cotidiano, a influência da expansão, da Rua Nova dos Mercadores e do Terreiro do Paço, e relativamente ao sexto ano, no tema Portugal hoje, os transportes e as comunicações. Para refletir, como sempre, temos uma questão: como é que vivia a população durante o período da expansão marítima e, atualmente, como é que vive a população portuguesa? Vamos começar pelo friso. Novamente, se vamos falar do período de expansão, voltamos para o mesmo reinado, o reinado de Dom Manuel I, entre 1495 e 1521. Vamos começar por ler este poema. Esta cidade em que nasci formosa, esta nobre, esta cheia, esta Lisboa, em África, Ásia, Europa tão famosa. Aquela grande rua nova conhecida, por todo o mundo que outra coisa conta, senão não ganhada ou não perdida. O que é que nós vamos fazer hoje ao longo da aula? Ao longo dos séculos, vários foram os pintores, vários foram os poetas, escritores que retrataram a cidade de Lisboa. E hoje, para falarmos da cidade de Lisboa, vamos recorrer então a poemas como este, mas também vamos recorrer a algumas pinturas para conseguir observar. Só para iniciar, qual é a descrição que o poeta faz da cidade de Lisboa no século XVI? Então, segundo o poeta, ele refere que a cidade de Lisboa, a cidade onde ele nasceu, era formosa, era nobre e estava cheia. E era então muito famosa nos diversos continentes, em África, na Ásia e na Europa. Quem é que chegava à cidade de Lisboa? Chegavam então estrangeiros, camponeses, artesãos, burgueses, escravos, entre outros. Recordem-se que, devido ao comércio, a cidade de Lisboa acabava por atrair muita população para o seu centro. Antes de continuarmos a analisar, vamos só recordar os motivos pelos quais é que a cidade de Lisboa acabava então por atrair tanta população. Vamos só ver o vídeo? Lisboa, já desde a época dos romanos, era uma cidade muito importante que ao longo do tempo não parou de crescer. Este crescimento deveu-se a vários fatores, nomeadamente a sua localização junto às colinas e vales férteis do rio Tejo. O vasto estuário deste rio permitiu a Lisboa ter um grande porto natural, localizado numa zona central da costa portuguesa e com boas ligações terrestres ao resto do território. Devido à expansão marítima do século XV e à abertura das rotas comerciais para as colónias e mercados portugueses, Lisboa viu o seu papel reforçado. Passou então a receber embarcações e produtos de várias origens, desde as especiarias do Oriente às madeiras exóticas do Brasil ao ouro de África. Passou também a atrair população de diversas proveniências, como mercadores estrangeiros, escravos vindos de África e pessoas do interior de Portugal à procura de melhores condições de vida. Lisboa cresceu assim para fora das suas muralhas. A cidade tornou-se num emaranhado de ruas, ruelas e becos que tinha como únicos espaços abertos o Rocio e o Terreiro do Paço, que eram também os seus principais centros cívicos e económicos. Os cerca de 100.000 habitantes que Lisboa passou a ter eram de todos os grupos sociais, desde nobres e burgueses, que enriqueceram com o comércio marítimo, até ao numeroso povo, que continuava a viver com grandes dificuldades. Apesar da grande expansão marítima, os empregos criados não chegavam para todos e as condições sanitárias pioraram com o aumento da população. A cidade de Lisboa transformou-se desta forma numa das principais cidades europeias e num dos mais importantes centros das rotas marítimas atlânticas.
Okay? Sendo então a cidade de Lisboa uma das mais importantes cidades europeias e um dos principais centros das rotas comerciais, a vida na cidade de Lisboa era então muito agitada. Como vimos no vídeo, dos cerca de 100 mil habitantes da cidade de Lisboa, o povo era, todos os grupos sociais, o continuava a viver com grande dificuldade e aqueles que não encontravam trabalho acabavam por deambular entre o Terreiro do Paço, a zona ribeirinha, a pedir esmola para tentar sobreviver. As condições sanitárias, com o aumento da população, acabaram também por piorar com o aumento da população. Vamos então identificar agora as principais áreas da cidade de Lisboa. Olha para o documento. Consegues identificar quais as principais áreas da cidade? O primeiro círculo que está aqui era então o Rossio. O segundo, esse identificado, era o Terreiro do Paço e o terceiro era então a Ribeira das Naus. Ora, vamos começar então pela Ribeira das Naus e pelo Terreiro do Paço. Como sabem, toda a população afluía para esta zona, porque era a zona onde se realizava o comércio e onde chegavam os diversos navios. O Terreiro do Paço e a Ribeira das Naus eram os locais onde aportavam numerosos navios de transporte de mercadorias e onde afluíam então os diversos mercadores. Nas proximidades do Terreiro do Paço, Dom Manuel I vai então mandar construir o Paço Real, servia da sua moradia, mas também prestava alguns serviços administrativos, principalmente ligados à parte do comércio. Os edifícios ligados à administração e à construção naval foram sendo ampliados e melhorados. Vamos conhecer primeiro a Ribeira das Naus. Tirso de Melina refere-se às tercenas de Lisboa, ou seja, ao estaleiro naval e armazéns associados, do seguinte modo. Tem nas suas grandes tercenas diversas naves, e entre elas os navios da conquista, tão grandes que, vistas de terra, julgam os homens, que chegam a tocar as estrelas. Era na Ribeira das Naus que funcionava o principal estaleiro naval do reino. Em fins do século XVI, ocuparia 650 carpinteiros, 600 calafates e 300 trabalhadores diversos, para além de muitas mulheres na preparação da estopa para a calafetagem. Na construção dos navios, a madeira mais utilizada era a de sobreiro. Os panos das velas vinham de Vila do Conde e da Maia, já tecidos. O estaleiro possuía todo o equipamento necessário para que aí se pudessem construir as galés e as caravelas, as grandes naus e os galeões. O rei Dom Manuel I assumiu um papel único no ordenamento e desenvolvimento da zona ribeirinha de Lisboa. Ok. Para continuar, já começamos a nossa viagem por Lisboa pela Ribeira das Naus e agora vamos tentar identificar uma nova zona. Consegue identificar esta zona da cidade de Lisboa? Certamente estás mais ou menos a identificar, mas não tem nada a ver praticamente com a atualidade. É então o Terreiro do Paço. E no Terreiro do Paço foi construído o tal Paço Real, onde habitava o rei, que se consegue ver ainda como fundo deste quadro, que servia então de moradia da família real e onde o rei exercia serviços públicos. Aliás, este quadro é riquíssimo porque, para além do Paço Real, nós ainda conseguimos observar as vestes das pessoas que estavam a chegar e repara que estavam ricamente vestidos. Logo, também consegues identificar qual o grupo social a que estariam associados. Ora, no Terreiro do Paço, para além do Paço Real, temos a Casa da Índia, que ficava junto ao Paço Real, para o rei poder controlar, e tínhamos ainda a Alfândega Nova, que recebia então os diversos produtos. Vamos conhecer o Terreiro do Paço? O rei Dom Manuel, que vivia no Castelo de São Jorge, atraído pelo comércio marítimo, resolveu mandar edificar um novo Paço Real junto ao Tejo. Este virá a ser um misto de residência real e de armazém, onde funcionava a Casa da Moeda e algumas secretarias públicas. E em 1505, já depois da chegada à Índia e ao Brasil, o rei resolve ir viver para o Paço da Ribeira. Daí podia olhar o rio, ver a chegada e saída de navios e vigiar melhor a Casa da Índia, armazém para onde se descarregavam, para depois serem vendidas, todas as mercadorias vindas de África e do Oriente. A Alfândega Nova
que recolhia as mercadorias chegadas do estrangeiro, e o terreiro do trigo, para onde davam os armazéns que guardavam o trigo. O espaço da cidade, conhecido pelo nome de Ribeira, uma estreita faixa de praias paralelas ao rio, com a construção da Alfândega Nova e do Terreiro do Trigo, passou a estar dividida em duas partes. A zona oriental chamou-se Ribeira Velha e ao ocidente do Terreiro do Paço e do Paço Real surgiu a nova Ribeira das Naus. Ora, esta zona, para além de todos os edifícios que já falamos, também ainda tinha alguns edifícios que ajudavam a suportar o caso da vida dos camponeses e de alguns mercadores. Tínhamos casas de comida, tínhamos edifícios de dormida e ainda tínhamos alguns locais de venda. Vamos avançar para uma próxima rua, uma rua muito importante nesta fase. Ela ganhou o seu urbanismo durante o reinado de Dom Manuel, o seu plano urbanístico, durante o reinado de Dom Manuel I, e era a Rua Nova dos Mercadores. Aliás, essa rua era tão importante que um livro religioso a retrata. Nós temos aqui a Rua Nova dos Mercadores, em 1521, num livro de Horas de Dom Manuel. É um livro religioso. E este livro, reparem que o comércio acaba por pouco e pouco ir adquirindo alguma importância, que até os livros religiosos, que inicialmente condenavam esta atividade económica, acabam por retratar a Rua Nova dos Mercadores, que era uma rua que estava associada ao comércio. Todo o movimento das pessoas confluía, desde a zona da Ribeira, a zona do Terreiro do Paço, e então confluir esta rua à Rua Nova dos Mercadores. Já agora, a Rua Nova dos Mercadores ficava atrás do que hoje é o Terreiro do Paço, entre o início da Rua do Ouro e a Rua dos Fanqueiros, onde hoje é mais ou menos a Rua do Comércio. Nos pisos térreos da Rua Nova dos Mercadores existiam então lojas. Nessas lojas podíamos encontrar produtos de diversas regiões, do Oriente, da África, e também imensas pessoas circulavam por esta rua. Nos edifícios moravam italianos, flamengos, andaluzes e também alguns portugueses. Também podíamos encontrar nesta rua cristãos novos, pessoas que não eram da religião cristã e tinham sido convertidas ao cristianismo, judeus, estrangeiros e escravos. Era um local, então, de encontro de todo tipo de pessoas, onde se desenvolviam várias atividades económicas de grande importância mundial. Vamos começar por este documento. Do Rocio, querendo ir para o mar, entram na Rua Nova del Rei, comprida e direita rua, que vai dar na grande Rua Nova dos Mercadores. E sabe-se que rendem aluguéis de casas 80 mil cruzados. A Praça do Rei, que transborda de entalhadores, joalheiros, ourives, cinzeladores, fabricantes de vasos, artistas de prata, de bronze e de ouro, bem como os banqueiros. Cortando à esquerda, chegaremos a outra artéria, que tem o nome de Rua Nova dos Mercadores, muito mais vasta que todas as outras ruas da cidade, ornada de um lado e do outro com belíssimos edifícios. Nós já estivemos a falar de ofícios na última aula. Consegue identificar os ofícios? Temos então entalhadores, joalheiros, ourives, cinzeladores, fabricantes de vasos, artistas de prata, de bronze e de ouro, bem como banqueiros. Como podes observar, esta Rua Nova dos Mercadores era então uma rua muito agitada. Aliás, nós temos aqui representado num quadro do século XVI a Rua Nova dos Mercadores e conseguimos identificar quem é que se encontra neste quadro. Tenta perceber. Quem serão estas pessoas que são vestidas com uma capa preta? Ora, estas pessoas vestidas com uma capa preta eram então mercadores estrangeiros, que estavam ricamente vestidos, com capas pretas à moda da altura de Espanha, e reparem que eles estão todos dentro de uma cerca. Eles não se misturavam, eles estavam separados dos habitantes menos afortunados. Depois, consegues também identificar alguns animais representados no quadro? Temos aqui um que é uma novidade desta altura. Vamos ter então um cão. E repara que o cão, está ali assinalado, está a abocanhar um peru. O peru era originário da América e é então um dos exemplos de produtos e animais que os portugueses deram a conhecer ao mundo. Repara em todos os conhecimentos que conseguimos obter através da análise deste quadro. Depois, quais as principais características da Rua dos Mercadores? Tenta aos edifícios e tenta perceber como é que estava organizada a Rua dos Mercadores. Então, a rua media 286 metros de comprimento,
8,8 metros de largura, era uma rua ligeiramente mais larga que as restantes, com 45 edifícios estavam distribuídos de cada lado, com 3 a 5 andares, se reparares na imagem. E na parte térrea temos então as diversas lojas. O que é que nós tínhamos? Tínhamos, por exemplo, livrarias, onde se vendiam livros de matemática, por exemplo. Tínhamos 20 lojas de roupa e têxteis, onde se vendiam as sedas, vindas então, por exemplo, do Oriente. 6 lojas especializadas na venda de porcelana chinesa, 9 boticas. As boticas eram do género de farmácias, onde se vendiam produtos medicinais. Podíamos ainda encontrar as lojas de artesãos, como alfaiates, calceteiros, barreteiros ou os sirigueiros. Os sirigueiros trabalham os fios da seda ou da lã. Vamos então agora ver como é que era a Rua dos Nova dos Mercadores. Júlio Dantas, em 1921, refere-se à maravilhosa Lisboa do século XVI da seguinte forma. Era a Segunda Veneza, o grande entreposto europeu aberto ao comércio do Oriente. Uma só rua bastava para dar a impressão do seu movimento e da sua grandeza. A Rua Nova dos Mercadores. Era a primeira artéria da cidade. Era a ágora da Lisboa manuelina. Ali vivia tudo, ali enxameava tudo. João Brandão, na sua obra Grandezas e Abastanças de Lisboa em 1552, também se refere a esta rua do seguinte modo. Lisboa tem uma rua, a qual se chama Rua Nova dos Mercadores, que tem de comprido 130 braços, 236 metros, e 4 de largo, 8,8 metros. E tem cada lado da rua 45 moradas de casas, todas de 3 e 4 andares, de uma e outra banda. E, segundo me informei, rendem para os seus donos de aluguer, em cada ano, muito dinheiro. E os ofícios que a dita rua tem são os que nomearei. Ela tem 20 mercadores de lojas de panos, 13 marceneiros, 60 sirigueiros, tusadores, luveiros, barbeiros, sapateiros, fanqueiros, calceteiros, alfaiates, alimpadores de barretes, cerieiros, os quais são ao todo 16 ofícios. Parece-me muita desordem para rua tão nobre ter tanta riqueza. Também vivem na dita rua, nos altos das lojas que tenho dito, muitos mercadores que conhecidamente são homens muito abastados. Como acontecia em todas as cidades portuárias portuguesas, a Rua Nova dos Mercadores tinha como função catalisar e orientar o crescimento urbano. Falta-nos falar de uma área. No início, quando mostramos aquela primeira imagem, falámos em 3 áreas. Falta-nos então falar de uma das praças mais importantes da cidade de Lisboa, que é a Praça do Rossio. Vamos ver então um vídeo que retrata, que fala um bocadinho como era o Rossio no século XV e XVI. Tirso de Molina, na comédia El Burlador de Sevilla e Convidado da Piedra, em 1630, descreve o Rossio da seguinte forma. No meio da cidade há uma praça soberba que se chama Rossio, grande, formosa e bem arranjada, que há 100 anos ou ainda mais o mar banhava a sua areia. E agora dela até ao mar há 30.000 casas feitas, que perdendo o mar o seu curso, se desviou para outros lados. O Rossio, ligado a uma das principais portas do lado norte, a Porta de Santo Antão, era o local das feiras e mercados. Aí acorriam camponeses das redondezas com animais, leite, queijo, fruta, trigo e hortaliças. Era nesta praça que desde 1430 até ao século XVIII se realizava a famosa Feira da Ladra. À volta da Praça do Rossio existiam alguns importantes edifícios. A nascente, o imponente Hospital de Todos os Santos. Elegante construção que, percorrida por arcadas, acolhia os pobres e doentes. A Igreja de São Domingos, onde se procedeu à aclamação do Mestre de Avis. E a norte, o Paço dos Estaus, que hospedava os embaixadores e convidados da corte. Em finais do século XVI, o Rossio tinha a forma de praça que se manteria, assim como os seus edifícios, até ao terremoto de 1755, tragédia após a qual tiveram de ser reconstruídos. Ora, se vamos a falar das áreas da cidade de Lisboa,
mas falta-nos falar só, Tirso não de propriamente, peço desculpa, de uma área, mas Tirso de de algo que acaba melina por ser na- importante. Deixem-me só avançar. Ok. Então, falta-nos falar das naus. Como é que era a vida das naus? Também as próprias naus acabavam por ter uma dinâmica e nas diversas naus vamos encontrar vários ofícios. Vamos utilizar novamente o recurso do Conta-me Histórias, onde são então apresentados os vários ofícios e passatempos das naus. E agora o vídeo não entra. Deixem só 2 segundos. A tripulação de um navio dos descobrimentos era uma micro-sociedade com as suas regras. O topo da hierarquia dormia numa coberta, mas a esmagadora maioria da tripulação dormia no convés, uma vez que o porão estava reservado para a carga e para o transporte de animais vivos que serviriam de alimento. A equipa de uma nau dos descobrimentos era composta pelo capitão do navio, responsável pelo comando e pela disciplina do barco, o piloto e o sota-piloto, encarregados da orientação da navegação. Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! O mestre e contramestre que dirigem os marinheiros e os grumetes. Tudo a bombordo. Tudo a bombordo! Os marinheiros asseguravam o serviço à navegação e as manobras do navio. Os grumetes, que eram meros adolescentes, tinham as tarefas mais árduas. Isso bem limpo! O guardião disciplinava e distribuía o serviço dos grumetes. O trinqueiro reparava as velas do navio. O mestre bombardeiro fabricava a pólvora e comandava os bombardeiros. Lá abaixo faz o que eu te disse. Os bombardeiros que muniam os canhões do navio. O capelão velava pela espiritualidade dos tripulantes. O escrivão redigia o diário de bordo, as escrituras e testamentos e registava a compra e venda de bens. Os despenseiros controlavam os mantimentos e as rações do navio. Os carpinteiros restauravam a sua armação. O cirurgião geria as caixas de botica e cuidava dos tripulantes. Os barbeiros cirurgiões faziam a barba e o cabelo, arrancavam dentes e, na ausência do cirurgião, tratavam dos feridos. Ora, vamos lá ver. Então, é para cortar o cabelo? Não, é para arrancar o dente. Sim, mas é com lavagem. Arranca o dente, mas antes lava o cabelo. O verdadeiro 2 em 1. Era preciso haver alguma espécie de entretenimento para não se enlouquecer durante as viagens. Só que estes jogos de azar não eram do agrado dos sacerdotes porque os consideravam pecado. E os capitães também não gostavam. Porque os capitães não gostavam? Não gostavam porque certamente poderia existir aqui alguma confusão entre os vários marinheiros. Terminamos o 5º ano da forma ideal a falar do transporte, a falar então do transporte marítimo, no caso das naus. Vamos aos conteúdos do 6º ano e, ligando aos conteúdos do 6º ano, vamos falar dos transportes na atualidade. Como é que eles estão então divididos? Vou só apresentar o friso, vamos avançar. E temos então aqui representados no mapa vários tipos de transportes. Temos, por exemplo, transportes aéreos, temos transporte marítimo ou aquático, pode ser marítimo ou fluvial, temos também os transportes terrestres, que podem ser rodoviários ou ferroviários. E aqui no mapa conseguimos ter então representados esses meios de transporte. Qual é a importância dos transportes? A um conjunto, os transportes são atividades do setor terciário, cujo objetivo é transportar então pessoas e mercadorias, e ao conjunto de vias de comunicação onde circulam os transportes, damos o nome de rede de transportes.
ao tipo de veículo utilizado na deslocação de pessoas e mercadorias. Damos o nome de meios de transportes. Quais são então os resultados da modernização dos transportes? Temos então, esta modernização permitiu melhorar a segurança nas deslocações, reduzir o tempo das viagens, aumentar a capacidade de carga, diminuir o consumo de energia e reduzir os custos das deslocações. Vamos só ver o vídeo que fala sobre a importância da rede de transportes. Os transportes, sejam eles rodoviários, ferroviários, aéreos, aquáticos ou tubulares, possibilitam a deslocação de pessoas e mercadorias. Ao conjunto de vias de comunicação ou de transporte que servem uma região, damos o nome de redes de transporte. As redes de transporte adquirem uma grande importância no mundo atual, pois promovem o desenvolvimento das atividades produtivas, do comércio, o alargamento dos mercados, a criação de emprego, a expansão das cidades e zonas envolventes, graças à possibilidade de deslocações cada vez maiores entre as habitações e os empregos, e a aproximação de diferentes povos e culturas. Apesar das redes de transporte serem fundamentais para o desenvolvimento das sociedades, apresentam vários impactos negativos. A poluição da água, do solo e do ar, o congestionamento do tráfego e o aumento da sinistralidade e o consumo de recursos naturais não renováveis. Ora, então, a nível dos transportes, nós temos os rodoviários, automóveis e caminhões, temos ferroviários, que são então os comboios, temos marítimos, por exemplo, os petroleiros, os fluviais, o exemplo são os ferryboats, temos os aéreos, que são então os aéreos, são por acaso os aviões. Relativamente aos transportes, todos eles têm vantagens e desvantagens. Transportes terrestres rodoviários, vantagens, permitem chegar a localidades distantes e de fácil acesso, possibilitam chegar de pessoas e mercadorias diretamente ao destino. Relativamente às desvantagens, elevada sinistralidade, grandes problemas de trânsito, dificuldades de estacionamento e a poluição. Transportes terrestres ferroviários, vantagens, são mais económicos e enfrentam problemas de trânsito, e não enfrentam, peço desculpa, problemas de trânsito, têm um baixo consumo de energia, elevados custos a nível das desvantagens, elevados custos de manutenção, entrega de pessoas e de mercadorias apenas nas estações. Relativamente aos transportes aquáticos fluviais, vantagens, grande capacidade de transporte, baixo custo de utilização, desvantagens, mais tempo nas deslocações, por isso, por vezes, existe transbordo nos portos. Relativamente aos aquáticos marítimos, vantagens, fazem transporte de mercadorias de grandes dimensões e peso, apresentam baixo custo de utilização. Relativamente às desvantagens, longa duração das viagens, por vezes existe transbordo nos portos. Por último, os transportes aéreos, vantagens, rapidez e conforto nas viagens, muito utilizado para o transporte de mercadorias urgentes. Relativamente às vantagens, elevados custos de manutenção, elevado preço e também a poluição. Falta-nos falar, por último, das telecomunicações. Ora, as telecomunicações vão permitir a comunicação à distância. Hoje são utilizados diariamente pela maioria das pessoas e empresas para trocar ideias ou para realizar negócios. Aliás, hoje em dia, na atualidade com a pandemia, muitas pessoas acabaram por utilizar o teletrabalho e foi graças às telecomunicações que conseguimos então, de alguma forma, continuar o nosso trabalho. Podemos contactar através de áudio, através de vídeo, mensagem escrita com qualquer pessoa em qualquer lado do mundo, utilizando um computador, utilizando um telemóvel, com internet, sem necessidade de sair de casa ou do escritório. Nós vamos só avançar aqui este vídeo, não vale a pena, e vamos terminar com a reflexão, porque é importante fazer aqui a parte da reflexão. Reparem que nós iniciamos a matéria do século XV e XVI, relativamente ao 5º ano, a falar do cotidiano e das ruas, dos mercadores, da Rua do Rossio, da Praça do Rossio, da Praça do Terreiro do Paço, da Ribeira das Naus, todas as áreas importantes da cidade de Lisboa, e reparem que a população ia-se adequando o seu modo de vida à sua localização. Relativamente ao século XXI, estivemos a ver então os transportes e reparem que todos os transportes acabam por ter vantagens e desvantagens. Desafio.
Vamos pedir que imagines que és um pintor estrangeiro em visita à cidade de Lisboa no século XVI e faz um desenho em que retrates a Lisboa quinhentista. Diverte, até aproximá-lo.